apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. O Ministério Graça e Apostolado tem a satisfação de apresentar para você uma mensagem da graça e do amor de Deus com o nosso apóstolo Marcos Gomes. Você ouvirá agora uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões com o poder transformador da graça e do amor de Deus. Essas mensagens têm transformado vidas, pois são essas as verdades que libertam. Graça e paz, ovelha abençoada de Jesus. Glória a Deus pela sua vida. Eu te declaro reinando em vida. Você que me acompanha no apostolado aí através do Facebook, do YouTube, do nosso site, graçaeapostolado.com. A você, graça e paz. De todo o meu coração, eu te saúdo com graça, paz, saúde e prosperidade. E eu oro para que Deus lhe revele a sua graça e este apostolado. É a minha oração, é o objetivo do meu trabalho, é o motivo do porquê eu sou um apóstolo e pastor. Esse é o motivo, para que Deus te revele a sua graça. Vamos orar? Senhor meu Deus, que a tua graça seja revelada aos teus filhos, para a tua glória, em nome de Jesus Cristo, que os teus anjos estejam prontos para ministrar sobre todo aquele que está com o coração aberto, para receber a boa semente que vem do céu. Para a tua glória, haja revelação e o perfeito entendimento espiritual sobre aqueles que vão me ouvir e me assistir nesse momento, para a sua glória, em nome de Jesus Cristo ressuscitado. Quem pode falar amém? Palmas a Ele, o Senhor. Abba, Pai. Graça e paz, igreja em graça aqui em Santo André. Graça e paz a todos vocês na face da terra. O abençoado Luiz Calheiros, lá em Portugal, que está firme debaixo do apostolado. Graça e paz. Pastor Léo na Bahia, graça e paz. Pastor José Flecha, em Rio Grande do Sul, graça e paz. Pastora Cristina Nobre, Rio de Janeiro, Niterói, graça e paz. Pastor Aguinaldo e pastora Cirlei, lá em Santa Catarina, graça e paz. Vanessa da Bahia, Silene da Bahia, Davi Prachedes de São Paulo, todos vocês que estão recebendo a graça do apostolado, abençoada Osana de São Paulo também, são muitas abençoadas, muitas ovelhas, incontáveis, graças a Deus. Eu declaro minha cobertura apostólica sobre todos vocês, que a graça lhes seja revelada. Amém? Vamos lá? O assunto de hoje, o ministério quíntuplo de Paulo. Quíntuplo. Que de queijo, Q-U-I-N-T, quíntuplo, T-U-P-L-O. O ministério quíntuplo vem de 5. Duplo, triplo, quádruplo, quíntuplo. O tema de hoje, o ministério quíntuplo de Paulo. Anote aí no seu caderno e acompanhe comigo essa ministração. Bom, nós somos cristãos e cremos na Bíblia, na palavra de Deus, principalmente nas 14 cartas do apóstolo Paulo, que é onde se encontra a sã doutrina. Nós aprendemos a separar a Bíblia, né? A Bíblia tem a velha aliança, que é a lei, e a nova aliança, que é a graça. Verdade é que a Bíblia teve 3 períodos, 2 alianças, 3 períodos. Com Abraão, antes da lei, com Moisés na lei, com Paulo na graça. Guarde aí, 2 alianças, a lei e a graça, mas 3 períodos antes da lei, na lei e na graça, que é depois da lei. Então nós sabemos separar muito bem biblicamente esses assuntos, e não misturamos a lei com a graça, nem a graça com a lei. Amém? Por isso eu vou te ensinar hoje o ministério quíntuplo de Paulo. Paulo falou sobre 5 ministérios. Diga comigo, Paulo falou sobre 5 ministérios. Diga isso. Veja aí em Efésios capítulo 4, abra sua Bíblia, por favor. Eu vou te mostrar na Bíblia, e se estiver escrito, eu creio, eu vou te mostrar na Bíblia os 5 ministérios de Paulo. O ministério, o assunto de hoje, o ministério quíntuplo, 1, 2, 3, 4, 5, ou
os 5 ministérios de Paulo. Quíntuplo quer dizer 5. Ministério quíntuplo, os 5 ministérios, a 5 unção de Paulo, tudo a mesma coisa, tá? Paulo teve 5 unções em sua vida. 5 unções. Eu vou te mostrar na Bíblia, conferindo aí. Efésios capítulo 4, versículo 7. Começando aqui essa ministração. Efésios 4, verso 7. Paulo disse assim: mas a graça foi dada a cada um de nós. Efésios 4, 7, Paulo diz: a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Aliás, quando Paulo disse medida do dom de Cristo, ele estava querendo dizer também que Cristo, ou seja, Jesus na terra, tinha ou teve os 5 ministérios também. Mas não é isso que eu vou falar hoje. Hoje eu vou falar sobre os 5 ministérios de Paulo. Outro dia eu falo sobre os 5 ministérios de Jesus, tá? Vou te mostrar Paulo operando nos 5 ministérios, ou no ministério quíntuplo. Outro dia eu faço uma ministração sobre Jesus operando também nos 5 ministérios. Por isso que em Efésios 4:7 ele disse medida do dom de Cristo. Medida, ou seja, uma porção do que Cristo era. Por isso que nós somos chamados cristãos. Cristo, cristãos. Por que cristãos? Porque temos uma medida do dom de Cristo. Quem recebe? Por isso cristão. Abba Pai. Esse é o motivo, eu estou te explicando o motivo por que nós somos chamados cristãos. Diga, porque nós temos uma medida do dom de Cristo. Você é o próprio Cristo? Não, nós temos uma medida, Efésios 4:7, do dom de Cristo. É verdade que tinha um homem em Miami que dizia ser o próprio Jesus, mas não vingou, né? Dizia que era imortal e morreu. Quer dizer, não deu certo, né? O imortal que morre, não funcionou, não vingou. Efésios 4:7. Digam todos comigo, vou mudar de assunto. Diga, a graça foi dada a cada um de nós, diga isso, segundo a medida do dom de Cristo. Circule no verso 7, do dom. Segunda linha do verso 7, do dom. A graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Está claro ou não está claro? Amém? Por isso que nós somos chamados de cristãos, porque nós temos uma medida do dom de Cristo. Amém? Paulo falou sobre os 5 ministérios. Vamos ver isso? Vamos para o versículo 11 agora. Pula para o verso 11. Hoje eu não vou falar sobre edificação da igreja, eu não vou falar sobre santificação, não vou falar sobre salvação. Não, hoje eu vou falar sobre Paulo operando, atuando nos 5 ministérios, ou no ministério quíntuplo. Efésios 4:11 fala dos 5 ministérios, ou do ministério quíntuplo. Venha comigo. Efésios 4:11 diz, Paulo falando, e ele mesmo, ele quem? Verso 7 fala de Cristo, verso 8 fala de Cristo. Então, verso 11, Cristo, ele mesmo, deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Doutores significa mestres. Efésios 4:11. Aqui está o ministério quíntuplo, ou aqui está os 5 ministérios da nova aliança, da graça. Olha lá, ó. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. É preciso entender que pastor não é apóstolo. Pastor é pastor. Apóstolo é pastor. Mas o pastor não é apóstolo. Está me entendendo? Vou falar de novo. É preciso entender que evangelista não é apóstolo. Mas apóstolo é evangelista. Está entendendo? É preciso entender que mestre não é apóstolo. Mas apóstolo é mestre. O que eu estou querendo te dizer?
Todo apóstolo, de fato, de verdade, apóstolo genuíno, apóstolo, se é de fato, de verdade, apóstolo, também é profeta, evangelista, pastor e mestre. É isso que eu estou falando. Porque o apóstolo é a unção, como poderia dizer, é a última unção a se receber. Pronto. Ministerialmente falando. Não tem nada a ver com salvação, tá? Uma ovelha que não é pastor e não é apóstolo, é salvo igualzinho ao apóstolo. Alô, o apóstolo não é mais salvo que a ovelha, tá? Porque ele é apóstolo. Ele não é mais abençoado porque ele é apóstolo. Ele não tem mais o Espírito Santo porque ele é apóstolo. O profeta ele não tem mais salvação que uma ovelha normal. Tudo, a salvação não é maior nem menor para ninguém. Amém, abençoado? A diferença é ministerialmente. Unção, consagração ministerial. E vale lembrar que essas 5 unções aqui de Efésios 4:11 não é dada pelo homem. Não é dada pelo homem. Porque um homem não pode fazer outro homem apóstolo. Um homem não pode fazer outro profeta. Porque o dom de profeta, que é um ministério, tem também, juntamente nesse dom, revelação da palavra. Como é que um homem vai dar revelação para outro homem? Então um homem não pode fazer ninguém profeta. Tá claro? Um homem não pode fazer ninguém evangelista. Eu tenho pessoas, o Arthur, o abençoado Arthur, lembrei dele agora, o nome dele é Arthur. Ele me falou assim: apóstolo, eu estou com uma vontade de pregar que você nem imagina. Eu preciso pregar, eu tenho que pregar. Eu estou com muita vontade de pregar. Eu falei para ele: então você é um evangelista, a unção deve estar em você. O evangelista é aquele que prega. E a vontade, entre aspas, ele fala vontade, mas na verdade é uma unção do Espírito Santo está nele para pregar. Quem é que tem essa unção? É o evangelista. Evangelista significa pregador. Está entendendo? Mestre é aquele que ensina. Pastor é aquele que cuida, que zela da ovelha. Evangelista é aquele que prega a palavra. Pregar é uma coisa, trazer a revelação da palavra é outra. Logo, há uma diferença entre evangelista e profeta. O evangelista é o que prega a palavra. O profeta é o que traz a revelação da palavra. Pode ser pregando. Está entendendo? Pode ser pregando, pode ser ensinando. Então esses dons, eles se intercalam entre si. Ora, o homem de Deus está usando a unção de apóstolo e de repente, momentaneamente, usando a unção de profeta e de repente, momentaneamente, sem falar nada, sem avisar, a unção de mestre, de repente a unção de pastor. Esses dons ministeriais, eles se intercalam entre si. Lembrando que, vou falar mais uma vez que eu vou mudar de assunto. Lembrando que o apóstolo também é profeta, evangelista, pastor e mestre. O apóstolo é aquele que tem os 5 dons ministeriais em sua vida. Ou o ministério quíntuplo em sua vida. Quem está entendendo? O apóstolo. Apóstolo também é profeta. Alô, eu não estou falando de qualquer. Eu não estou falando desses que falam que é apóstolo e não sabe nem a graça, não conhece nada, não sabe nem que é salvo pela graça. Alô, vamos deixar bem claro. Eu não estou falando desses que se dizem apóstolos, que não pregam a graça, que não ensinam a graça, não conhecem a sã doutrina, não sabem o que é batismo em Cristo, estão batizando em águas ainda, não conhecem a verdadeira ceia do Senhor espiritual, estão comendo pão e bebendo suco, e não são apóstolos, né? Não conhecem a unção do Espírito Santo, estão ungindo com óleo, então não são apóstolos. Eu estou falando do apóstolo da nova aliança, o apóstolo da graça, ou seja, aquele que é semelhante a Paulo. Como que se conhece um apóstolo? Fácil. 1 Coríntios 11:1, Paulo disse, Paulo era apóstolo, ele falou: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Se você olhar para alguém que se diz apóstolo, olha para mim, por exemplo. Se você olhar para alguém que se diz apóstolo, olha também para Paulo, e veja se esse que se diz apóstolo está pregando o que Paulo pregava. Veja se esse que se diz apóstolo está ensinando o que Paulo ensinava. Está orando como Paulo orava. Está crendo como Paulo cria. Quer dizer, o apóstolo verdadeiro, genuíno, ele vai ter no mínimo 99, 98% de semelhança com Paulo.
Só quem está entendendo o que estou falando. O apóstolo verdadeiro. Desculpa, né? O apóstolo do chapelão lá, meu. Se colocar ele do lado de Paulo, ele não chega nem na unha. Tá claro ou não tá claro? Nem na unha, quanto mais nos pés. Porque tudo que ele fala, tudo que ele faz, não tem nada a ver com Paulo. Tá claro ou não tá claro? Tem nada a ver. O que ele fala, Paulo não falava. O que ele ensina, Paulo não ensinava. Do jeito que ele ora, Paulo não orava. Então não tá longe. O apóstolo genuíno, verdadeiro, 98, 99% de semelhança com Paulo, com os ensinos de Paulo. Pregar o que Paulo pregava, ensinar o que Paulo ensinava, crer como Paulo cria, orar como Paulo orava. Aí você vai ver a semelhança de fato, de verdade, para saber se é apóstolo. Está claro ou não está claro? Então, para terminar esse assunto, o apóstolo também é profeta, também é evangelista, também é pastor e também é mestre. Porque o apóstolo é o dom ministerial, pode-se dizer, top, vai, no bom sentido, tá? Não com soberba e orgulho, porque ninguém ganha R$1 para ser apóstolo. E eu mesmo não ganho um centavo. Voltando, do jeito que o apóstolo é profeta, evangelista, pastor e mestre, o mestre nem sempre é apóstolo. O senhor está entendendo? O apóstolo é mestre, mas o mestre nem sempre é. Ou seja, todo apóstolo é mestre, mas nem todo mestre é apóstolo. Está claro? Todo apóstolo é profeta, mas nem todo profeta é apóstolo. Está claro ou não está claro? Todo apóstolo é pastor, mas nem todo pastor é apóstolo. Todo apóstolo é evangelista, mas nem todo evangelista é apóstolo. Eu estou falando de cima para baixo, de baixo para cima. Todo apóstolo é mestre, mas nem todo mestre é apóstolo. Todo apóstolo é pastor, mas nem todo pastor é apóstolo. Todo apóstolo é evangelista, mas nem todo evangelista é apóstolo. Todo apóstolo é profeta, mas nem todo profeta é apóstolo. Alô, de baixo para cima, nem sempre é. Mas de cima para baixo, sempre é. Porque o apóstolo é a última unção ministerial que um homem de Deus pode receber. Não tem maior que essa. Só quem está entendendo. Agora, o duro é, e eu conheço um monte, vários, o duro é aqueles que se dizem ser apóstolo e nem mestre na palavra não é. Eu conheço vários. Diz que é apóstolo, mas não é mestre na palavra. Alô, todo apóstolo verdadeiro, genuíno, ele é mestre. Ele ensina a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, de olho fechado, de cor salteado, porque ele é mestre. Ou seja, ele tem a unção de ensino na vida dele. Essa unção não é dada por homem. Ah, pastor, eu quero. Não, não é assim. Não é eu quero ou eu não quero. É Deus que dá. Deus deu, deu. Não deu, não deu. Ah, ele não deu, o que eu faço para ter? Não tenho o que fazer para ter. Ou Deus deu, ou ele não deu. Quem está entendendo? Está claro ou não está claro? Não é eu quero ou não quero. Ah, lembra que eu preguei aqui? Eu preguei aqui no ministério. Teocracia, o governo soberano de Deus. Está lembrado? Está gravado em nosso site. Entra no nosso site, graçaapostolado.com, no link apostolado da semana. Logo no comecinho está lá, ó. Teocracia, o governo soberano de Deus. No governo soberano de Deus, ou seja, onde Deus é rei sobre reis, senhor sobre senhores, não tem esse negócio de eu quero ou não quero. É o que Deus fez, é o que Deus colocou, é o que Ele estabeleceu. Não tem eu quero ou não quero, eu quero ou não quero. Não tem. Ele é o rei, Ele é o Senhor, Ele que é Deus, e a Ele toda honra e glória. Então é preciso entender essas coisas. Posso ouvir um amém? Quem está entendendo? É preciso entender essas coisas, porque tem coisas que nós não podemos mudar. É verdade que nós podemos mudar a cadeira aqui de lugar. Ah, não queremos mais assim, vamos colocar lá. A cadeira você pode mudar aqui o púlpito, pode mudar o que quiser. Pode trocar a cor do púlpito aqui, ó, de madeira para mármore, para branco, para amarelo. Isso aqui pode mudar, mas o governo de Deus não tem como mudar. Por isso que Coríntios 12, 28, Paulo disse: a uns estabeleceu Deus na igreja, e o que ele colocou ninguém pode mudar, porque ele é soberano. Está claro ou não está claro? A ele.
A Ele. Reconheça. Então diga comigo, todo apóstolo é também, por consequência, profeta, evangelista, pastor e mestre. Diga, porque ele é apóstolo. Alô? Lembrando que eu estou falando do apóstolo genuíno. O apóstolo em graça, semelhante a Paulo. Quem está entendendo? Eu não estou falando do homem que usa o chapéu grandão, o óculos escuro e tal. Não. Eu gostaria muito de conversar com ele. Eu gostaria. O senhor é um apóstolo? Sou. Então vamos falar sobre o apostolado. Nada pessoal, sem briga, sem xingar, sem discussão. Já que você é um apóstolo, vamos falar do apostolado. Uma das perguntas, como é que Paulo fazia para com os colossenses? Bom, Colossenses 1:28, Paulo disse que apresentava os colossenses todos perfeitos em Cristo. Estou cansado de ver você chamar o povo de pecador. O Paulo não fazia isso, e ele era apóstolo. Se você é apóstolo, você não pode chamar o povo de pecador. Paulo falava que eles eram perfeitos. Está claro ou não está claro? Cadê a semelhança para saber se é apóstolo mesmo? Cadê? Tem que ter a semelhança. Alô, vocês conseguem entender que não é nada pessoal, tá claro? Nada pessoal, nada carnal. É que nós lutamos a favor da verdade. Amém? Senão vai virar a casa da mãe Joana, né? Todo mundo é apóstolo então? Coríntios 12:29, são todos apóstolos? São todos profetas? São todos que falam em línguas? Interpretam todos? Todos têm dor de curar? Claro que não é. Claro que não é assim. Não é bagunça não, hein? Posso ouvir um amém? O assunto de hoje, o ministério quíntuplo de Paulo, ou, em outras palavras, os 5 ministérios de Paulo, ou ainda as 5 unções na vida de Paulo. Paulo tinha a unção de apóstolo, Paulo tinha nele mesmo a unção de profeta, vou te mostrar. Paulo tinha nele mesmo a unção de evangelista. Paulo tinha nele mesmo a unção de pastor. Paulo tinha nele mesmo a unção de mestre. Vale te lembrar que cada unção é diferente da outra. Igual laranja Bahia, laranja Lima, laranja Seleta, laranja Pera. É tudo diferente. São laranjas, mas laranjas diferentes. Está claro ou não está claro? Unção diferente. Vamos ver primeiro Paulo como apóstolo. Pode escrever no seu caderno aí, escreva aí, ó. Diga, Paulo como apóstolo, diga isso. Bom, tem vários textos onde mostra e prova que ele era apóstolo. Eu vou ler uns 2, 3 só, para não demorar muito, tá? Vamos ver aqui, ó. Você pode escrever, ó. São 14 cartas que ele escreveu, né? Qualquer carta que você pegar aqui, você vai ver ele falando como apóstolo. Vamos ler aqui, por exemplo, Colossenses 1. Aí, são 14 cartas. Ele sempre se apresenta como apóstolo. Então vou te mostrar Paulo como apóstolo. Olha lá, ó. Colossenses 1, verso 1. Como é que eu sei que Paulo é apóstolo? Porque ele disse que ele era. Colossenses 1, verso 1. Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Então ele está dizendo que ele era apóstolo. Está claro ou não está claro? Vamos ver aqui Efésios capítulo 1. Vou te mostrar alguns rapidinho. Só para te mostrar Paulo como apóstolo. Ele se apresentava como apóstolo. Alô? Eu vou ser obrigado a falar isso. Eu estava segurando, mas vou ter que obrigar. Sabe, tem uns aí que vem com umas conversas assim. Eu comecei a pregar a graça, aí as pessoas começaram a me chamar de apóstolo. Ô irmão, você é ou você não é, irmão? Começou a chamar de apóstolo? Que conversa que é essa? Ninguém começou a chamar Paulo de apóstolo. Paulo dizia que ele era apóstolo. Amém, abençoado? Conversa fiada, hein? Minha história foi assim. Deus me revelou a graça, aí eu pregando a graça na igreja, e as pessoas começaram a me chamar de apóstolo. Conversa. Porque se as pessoas não conheciam a graça e nem o apostolado, como é que vai chamar de apóstolo? Está claro ou não está claro? Então é conversa, hein? Pra cima de mim não cola. Por cima de mim não cola esse negócio de que as pessoas começaram a chamar de apóstolo. Quem é apóstolo é apóstolo. Irmãos, eu sou apóstolo, graça e paz. E vai provar que é apóstolo. Amém? Parece que a pessoa quer se justificar, não parece que ela quer justificar? Sabe o que é?
Não, não é que eu... É que um dia eu cheguei lá e começaram a me chamar de apóstolo. Do nada começaram a chamar. Efésios 1, verso 1. Paulo falou: Paulo, apóstolo de Cristo. Eu sou apóstolo, Marcos Gomes. Eu sou apóstolo. Se você não crê, é outra história. Mas eu provo para você que eu sou apóstolo. Por A mais B e C. Não agora, porque não é o assunto. Mas eu sou apóstolo e te provo. O assunto não é esse. Mas eu sou apóstolo. Não é porque alguém chamou. Não é porque alguém falou. Eu sou apóstolo porque eu sei que eu sou apóstolo. E eu me lembro quando eu não era apóstolo. Eu não nasci apóstolo. Eu não nasci pastor, não nasci profeta, não nasci mestre. Eu nasci normal. Eu me lembro quando eu não era apóstolo. Mas eu também me lembro quando eu não era apóstolo, eu já era profeta. Eu já era pastor. Eu já era evangelista. E eu já era mestre. Isso eu também lembro. Mas eu não era apóstolo. Eu tinha a unção de profeta. Eu tinha a unção. E várias pessoas eu tenho como testemunha para provar a unção de profeta em minha vida. Eu era profeta. Eu tinha a unção de profeta. Eu tinha a unção de evangelista, pregador, estava em mim. A unção de pastor, cuidar de ovelhas, zelar. E a unção de mestre. Essas 4 unções eu já tinha. E eu não era apóstolo. Foi aí, em fevereiro de 1997, numa segunda-feira, 10:01, numa segunda-feira, quando o Espírito Santo me visitou. Não estava orando, não estava em jejum, não estava buscando a Deus, não estava lendo a Bíblia, não estava fazendo nada, eu estava vivendo minha vida normal, nem sabia de nada. Para que ninguém queira ter uma fórmula, sabe? O que você fez para ser? Então é muita oração, né? Os crentes da lei que gostam de falar isso, né? Muita oração você consegue. Não muita oração. Zacarias 4:6, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Predestinado é predestinado. Se não é predestinado, não é. E sem condenação. Está claro ou não está claro? Não é. Eu não era apóstolo. Não estava orando, não estava lendo a Bíblia, não estava buscando a Deus, não estava cantando, não estava fazendo nada. Era uma segunda-feira, 10:01 da tarde. Eu ia levar minhas filhas na escola. Elas entravam 1h. Eu já estava atrasado, era 10:01. Olha onde estava a minha mente. Nem pensando em Deus eu estava. Para você não falar assim, você estava buscando muito, então o Espírito te visitou. Não estava sabendo de nada. Nem pensando não estava. Quando estava sentado no sofá, a pastora trocando as meninas, que elas eram crianças, hoje elas terminaram a faculdade. O mês passado terminaram as 2 faculdades, as 2 terminou. Ao mesmo tempo, 2 faculdades se formaram. Naquele tempo era criança, em 97. A pastora trocando as crianças, eu sentado no sofá, e eu falava, vamos pastora, vamos, ao horário, está atrasado. Né? Coisa de família. Quando de repente o Espírito Santo entrou na sala, eu vi quando ele entrou, eu pude perceber a presença dele. Eu estava quieto com a minha mente carnal, pensando em levar as crianças na escola, quando o Espírito Santo entrou na sala, invadiu a sala, e veio sobre mim aquela unção. Aí eu já fiz sinal assim para a pastora levar, porque a pastora já percebeu a unção em minha vida. Ela viu quando o Espírito Santo veio sobre mim, eu fiz um sinal assim, leva que eu não posso sair daqui. Aí ela foi levar as crianças e eu fiquei debaixo daquela unção por mais de 2, 3 horas. E ali, naquele dia, numa segunda-feira, 10:01 da tarde, ninguém orou por mim, eu também não estava orando, o Espírito Santo começou a me ensinar. E a primeira coisa que ele me ensinou, que eu não esqueço nunca, foi Romanos 8, 29 e 30. Eu estava sentado no sofá, chorando, debaixo daquela glória inexplicável, porque não tem como explicar. Debaixo daquela glória, aquela unção, eu sabia que não tinha como fugir, porque eu sabia que ele queria algo que eu, filho de pastor da lei, estava fugindo por muito tempo. Predestinação, eleição, eu fugia dessas coisas. Eu era da lei, filho de pastor da lei, eu não crio em predestinação, eu crio em livre-arbítrio. E outras coisas também, outras doutrinas. Então, o Espírito Santo veio sobre mim. O primeiro texto que ele me revelou da graça, Romanos 8, 29 e 30, eu pude ouvir, eu sentado no sofá, ele me disse, levanta-te, vai na estante, a Bíblia estava na estante, ele falou, levanta-te, vai na estante, pega a sua Bíblia e abre em Romanos 8, 29 e 30. Eu chorando, os olhos tudo encharcados de água, quando eu abri a Bíblia assim, Romanos 8, 29 e 30. Nem procurei. Quando eu abri, caiu em cima.
Pois aos que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Verso 30, aos que predestinou, também justificou, chamou, glorificou. Aí ele começou a revelar, Romanos 8, 29 e 30. As letras, está vendo a letra aqui da Bíblia? Começou a pular, elas pulavam, parecia que estava viva. As letras pulavam, saía do lugar andando assim na página. Eu falei, eu não estou louco, as letras estão andando, estão se mexendo, estão pulando. Aí eu me lembrei de Hebreus 4, que a palavra de Deus é viva e eficaz. O segundo texto que ele me revelou foi em Efésios 1, no versículo 4. Ele me disse, leia de Romanos 8, 29 e 30, ele falava comigo, agora abre Efésios 1. Ele começou a me explicar, coisa que nunca ninguém ouve. Eu sou filho de pastor, nasci na igreja evangélica, nunca nenhum homem me fez isso. Eu não fiz teologia, eu não fiz curso, eu não fiz escola dominical, não fiz nada. Nunca nenhum pastor me ensinou. Tudo que eu sei foi o Espírito Santo que me ensinou. Tudo que eu sei. E ele me ensinou assim, ele disse, abre Efésios 1:4. Pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Você fala assim, nossa, ele sabe tudo de cabeça. Claro que eu sei, que ele está vivo dentro de mim, é ele que me lembra. Não é que eu sou esperto, não é que eu sou inteligente, não é que eu fico decorando, é que a unção está dentro de mim viva. Então eu cito os textos, igual falar meu nome, igual falar a rua que eu moro, igual falar o dia que eu nasci. Para mim é natural, é normal, porque a unção está viva. Uma salva de palmas a ele, por favor. A honra a ele. Foi aí que tudo começou. Foi aí que tudo começou. Em fevereiro, numa segunda-feira, em fevereiro de 1997. Eu já era profeta, eu já tinha unção de profeta, eu já tinha unção de pastor, eu já tinha unção de evangelista e eu já tinha unção de mestre. Eu ensinava a Bíblia com maior facilidade. A unção estava na minha vida, mas eu não era apóstolo. E não tenho vergonha não de falar isso, porque não é vergonha nem problema. Porque eu nunca pedi para ser, nem saber de nada. Ele me fez ser. Por isso que Coríntios 15, 10, Paulo disse, pela graça de Deus sou o que sou. O que Paulo quis dizer? Eu não pedi, não busquei, não fiz nada. Eu sou o que sou porque Deus fez assim. Amém, pessoal? Mais uma salva de palmas a ele. E então, eu cheguei na igreja e eu falei, abençoado, eu sou apóstolo. Deus me ungiu apóstolo. E comecei a falar para a igreja. E a prova que eu era apóstolo mesmo? É a pregação, é o ensino, é o nível de fé, é a oração, diferente daquela oração evangélica, né? A oração da... Vê as orações de Paulo, é diferente da oração batista, né? Muito diferente. Vê a oração de Paulo em Filipenses, em Colossenses, e vê a oração católica, como que é diferente. Vê a oração católica e vê a oração de Paulo. Vê a oração evangélica e vê a oração de Paulo. O abismo de diferença que tem de uma para outra. Vê o ensino de Paulo e o ensino de um pastor evangélico. Pode ser pentecostal, seja qual for. Vê o ensino de Paulo e o ensino do Papa, de um padre, de um bispo. Vê como que é diferente. Provando que não são apóstolos. Quem está entendendo? Mas o apóstolo terá semelhança ao ministério de Paulo. Quem está entendendo? Semelhança. Eu não digo 100% porque não é Paulo, né? Mas 97%, 98% tem que ser semelhante. Tem que ser semelhante, porque se é apóstolo de fato, de verdade, será o ministério semelhante ao de Paulo, principalmente na pregação e no ensino. Está claro ou não está claro? Isso te faz entender que a maioria dos que se dizem apóstolos não são coisa nenhuma. Isso te faz entender, essa explicação que eu te dou, te faz entender que a maioria dos que se dizem apóstolos não são apóstolos coisa nenhuma. Não adianta, a igreja está cheia, tem 5.000 pessoas. Isso não prova que a pessoa é apóstolo. Está claro ou não está claro? Ah, teve cura, o paralítico andou, o cego enxergou. Isso não prova que é apóstolo. Mas quando tem a ver com a outra? Porque aí é dons de curar, ou manifestação do Espírito Santo, ou até a fé da pessoa. Hebreus 10, 38, o justo verá da fé. Na igreja católica tem cura também. Na pentecostal, na igreja da lei tem cura. Por quê? Porque a fé manifesta. A fé, Jesus falou em Marcos 9, 23,
Tudo é possível ao que crê. O que ele quis dizer? Você não depende de apóstolo, não. Você não depende de profeta, não depende de nada. Se você crê em mim, Marcos 9, tudo é possível ao que crê. E então o paralítico anda, o cego enxerga, o doente é curado. Por quê? É um apóstolo? Não. Por causa de Marcos 9, 23. Porque tudo é possível ao que crê. Está claro ou não está claro? Cura divina não prova que ninguém é apóstolo, hein? Cura divina não prova que alguém é apóstolo. Aliás, não é a cura, não é o apóstolo que faz a cura. O nome já fala, cura divina. Ou seja, cura que vem de Deus. Não é tomando remédio, não é operando. Cura divina. É uma cura que não é humana, não é terrena, não é carnal. Cura divina é uma cura que provém de Deus, do divino, não do apóstolo. Senão seria cura do apóstolo, cura do profeta. Mas é cura divina, é algo que vem de Deus. E quem crê em Deus e a fé dentro da pessoa, ninguém tem como controlar. Ninguém tem como controlar. Só pode ter uma fé de andar sobre as águas. O outro não tem, mas você tem. Você vai lá e anda. Jesus andou, Pedro andou. A fé ninguém tem como controlar. Pode na católica, na igreja da lei, na igreja em graça, ninguém controla a fé. E com a fé ativada, a pessoa recebe a cura, compra uma casa, compra uma ilha, compra um carro importado. Ele compra o mundo com a fé. E isso não prova que tal pessoa é apóstolo ou sei lá o quê. Está claro ou não está claro? Bom, o último texto de Paulo como apóstolo, veja aqui, ó, você pode ver Romanos capítulo 1, verso 1. Tá? Primeiro assunto aí, ó. Diga, Paulo como apóstolo, diga isso. Eu te dei Colossenses 1, não foi isso que você leu o primeiro texto? Colossenses 1, 1, né? Veja agora aí Romanos 1, verso 1. Eu te dei Efésios 1 também. Romanos 1, 1. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser o quê? Apóstolo, não está claro? Paulo foi chamado para ser apóstolo. É o que eu te falei. Eu estava na minha casa quieto, sem saber de nada. O Espírito Santo veio e me fez apóstolo. Ele me ungiu apóstolo. Não é um homem que unge apóstolo. Não é unção com óleo, nada disso. Ou o que pode acontecer também é um homem ser reconhecido como apóstolo. Aí pode. Aí é bíblico. Foi o caso do apóstolo Pedro Inácio. Apóstolo Pedro Inácio do Rio de Janeiro, graça e paz, homem de Deus. O apóstolo Pedro Inácio é um homem de Deus. Eu o consagrei a apóstolo, o Pedro Inácio. Por quê? Porque eu o reconheci como apóstolo. Por quê? Porque ele é bonitinho? Não. Por quê? Pelo que ele pregava, pelo que ele ensinava, pela doutrina dele, pelo proceder dele. Então o Espírito testificou comigo, confirmou. Ele tem ensino de apóstolo. Ele tem postura de apóstolo. Ele tem pregação, ensino de apóstolo. Quem está entendendo? Então, como o chamado dele foi diferente do meu, eu o consagrei a apóstolo. Porque ele já era. Porque ele já era. Não sou eu que fiz apóstolo. Porque eu falei aqui que homem não faz outro apóstolo. Homem não faz outro profeta. Consagrar, ou seja, reconhecer, tá? Ele já era. Vamos dizer que ele não tinha o título, né? Então, a consagração é mais por causa do título. Mas eu, apóstolo, o reconheci como apóstolo. Quem está entendendo? Então eu o consagrei como apóstolo. É igual fazer uma consagração a pastor. Você não consagra a pessoa a pastor porque ele é bonitinho, porque ele é rico, porque ele é estudado. Você o consagra a pastor porque ele foi capacitado a ser pastor. Ele tem a unção de pastor. Então você o chama de pastor. Eu não preciso nem pôr a mão, nada. Não preciso nem orar. Olha, pelo que eu estou vendo, você é um pastor. Ô, pastor Ciclano, pastor Beltrano. Pela unção está na pessoa. Quem está entendendo? Bom, eu te mostrei Paulo como apóstolo. Segundo, vamos ver Paulo, é ministério quíntuplo de Paulo. Vamos ver Paulo como profeta. Vocês sabiam que Paulo era profeta, abençoado? Talvez a senhora nunca viu isso, né? Só sabe que Paulo era apóstolo, não é isso? Mas eu vou mostrar que Paulo era profeta. Porque se ele era de fato apóstolo, teria que ser também o quê? Profeta, porque senão não era apóstolo. Então vou provar. Se tiver escrito, eu creio. Atos 13. Diga, Paulo como profeta. Diga isso. É o segundo aí, marca no seu caderno. Primeiro, Paulo como apóstolo. Segundo, Paulo como profeta. Então o apóstolo Pedro Inácio já era apóstolo.
Ele só não era chamado de apóstolo. Ele só não era consagrado apóstolo, né? Então eu fui ao Rio de Janeiro e o reconheci como apóstolo. Isso não é mérito nem para mim nem para ele, porque ele já era apóstolo por Deus. A unção já estava na vida dele. É só uma confirmação ministerial, né? Paulo como profeta, Atos 13, verso 1. Veja na sua Bíblia. Atos 13, verso 1. Na igreja de Antioquia, Lucas falando, Atos 13, 1. Na igreja de Antioquia havia alguns profetas e mestres. Está claro ou não está claro? O que tinha naquela igreja? Alguns profetas e mestres. Nós não sabemos quem, né? Vamos continuar lendo. Verso 1. A saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Está claro ou não está claro? Quem que era Saulo? Paulo. Então, Atos 13, 1 diz claramente que Paulo era um profeta e mestre ao mesmo tempo. Está claro ou não está claro? E mesmo, eu vou até poupar, não vamos usar o mestre não. Deixa só profeta, que o mestre eu vou te mostrar em outro texto. Mas Atos 13, 1 diz claramente que Paulo, que era Saulo, era um profeta. Atos 13, 1. Na igreja de Antioquia havia alguns profetas e mestres. Sublinha na sua Bíblia, ó, alguns profetas e mestres. E tem gente que fala que não existe mais profeta, né? Tem gente que fala que não existe mais apóstolo, né? E o pior, que esses ignorantes, biblicamente falando, ignorante não é ofender, não é palavrão, ignorante é quem ignora, quem não conhece. O pior que esses ignorantes, nas igrejas deles, tem pastor. Quer dizer, nas igrejas deles, desses ignorantes, tem pastores, que é um ministério de Efésios 4:11. Ora, se tem pastor na tua igreja, irmão, que é um dom ministerial de Efésios 4:11, talvez na tua igreja não há apóstolo, e sem condenação. Mas o que você não pode falar é que não existe mais apóstolo. Porque se não existe apóstolo, Efésios 4:11, também não existe pastor, Efésios 4:11. Está claro ou não está claro? Fui claro? Hã? Se não tem mais apóstolo, também não tem pastor. E na maioria dessas igrejas da lei, que dizem que não existe mais apóstolo, está cheio de evangelista, que também é um dom ministerial de Efésios 4:11. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Ô pastor, como é que você fala que não existe apóstolo se na tua igreja tem pastor? Como é que você fala que não existe apóstolo se na tua igreja tem evangelista? Vamos ler a Bíblia, pelo amor de Deus, né? Bom, já li Atos 13, 1, né? Havia alguns profetas e mestres, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. Vamos ver agora a terceira unção de Paulo, ou o terceiro dom ministerial que havia em Paulo. Escreva aí, ó, Paulo como evangelista. Diga isso. 1 Timóteo capítulo 2. 1 Timóteo capítulo 2. Depois de Tessalonicenses. Depois de Efésios, depois de Filipenses, depois de Colossenses, depois de Tessalonicenses, aí vem Timóteo. 1 Timóteo 2. Estou terminando já, tá? 1 Timóteo 2. Olha lá. Paulo como evangelista, que quer dizer pregador, anunciador. 1 Timóteo 2,7, olha lá, é a primeira coisa que ele fala. 1 Timóteo 2,7, Paulo diz: para isto fui designado. Algumas Bíblias diz enviado. Alguma Bíblia aqui diz enviado, a sua hoje? Tem alguma Bíblia que diz enviado? Não, nenhuma. Designado. A versão atualizada, enviado. Para isto mesmo fui enviado. 1 Timóteo 2,7, Paulo falando: para isto mesmo fui designado pregador, que é a mesma coisa que evangelista. O que o evangelista faz? Vou dar uma dica.
pega o martelo, põe o prego. O que o evangelista faz? O que ele faz? Prega. O que é pregar? Diga, anunciar. Pregação, anunciação. É o que um evangelista faz. Eu não vou nem entrar na área hoje de um verdadeiro evangelista. Senão vai ficar, como diz o outro, vai ficar pequeno para os crentes da lei, né? Que diz que é evangelista, mas nem conhece ainda o evangelho. Que é a graça. O evangelho é a graça. Evangelista do quê se não conhece a graça? Eu não vou entrar nessa porta hoje. Mas pegou? Não vou nem entrar. Evangelista vem de evangelho. Logo, um evangelista prega a graça, anuncia a graça. Pentecostal nem a graça não conhece e diz que é evangelista? Não, então tem que conhecer o evangelho, que é a graça de Deus em Cristo. Está claro ou não está claro? Evangelho é a graça de Deus em Cristo. Ponto, é isso aí. Se não conhecer isso, se não pregar, não é verdadeiramente evangelista. É verdade que a maioria diz que é, né? Mas fazer o quê? No mundo está cheio de covers do Michael Jackson, né? Tem cover do Roberto Carlos, tem cover também de evangelista, tem cover de apóstolo. Está cheio no mundo. Paulo como evangelista, 1 Timóteo 2,7, para isto mesmo fui enviado pregador. Diga, um pregador é um evangelista. Diga, Paulo era um pregador. Vamos ver 1 Coríntios 2, rapidinho. Aqui, ó, mais um texto. Eu nem vim para falar esse texto, mas o Espírito Santo deu agora. 1 Coríntios, Pai, eu reconheço o Espírito Santo em minha vida. 1 Coríntios 2, olha lá, verso 4. Olha Paulo como evangelista, que é pregador. Ou seja, anunciador, né? 1 Coríntios 2, 4. Olha Paulo como evangelista com outro termo. Você tem que conhecer também, né? Você não pode pensar que carro é uma coisa e automóvel é outra, né? E veículo é outra coisa. Carro, automóvel, veículo é a mesma coisa. Como pregador e evangelista é a mesma coisa. 1 Coríntios 2, 4. Paulo disse, a minha palavra e a minha pregação. Quem é que prega? É um apóstolo? Não, o apóstolo interpreta. Quem prega? O profeta? Não, o profeta traz a revelação. Quem é que prega? É o mestre? Não, o mestre ensina. Sobrou um. Quem prega? O pastor? Não, o pastor cuida das ovelhas. Então quem é que prega? Só pode ser o evangelista, não tem outro. Dos 5 dons, o apóstolo não prega. Ele interpreta a graça de Deus em Cristo. O profeta não prega. Ele traz a revelação da palavra de Deus. Pode ser pregando. Está claro? O pastor não prega. Ele cuida das ovelhas. Pode ser pregando. O mestre não prega. Ele ensina a palavra de Deus debaixo de uma unção. Então, quem que é o pregador? É o evangelista. Quem que é o evangelista? É o pregador. Está aqui, ó, Coríntios 2, verso 4. Paulo falou, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana. Aí provando que ele fazia debaixo da unção. Ele disse, mas em demonstração, verso 4, do Espírito e de poder. O que Paulo está dizendo aqui? Eu não sou um crente tradicional religioso. Eu prego, eu interpreto, eu trago a revelação, eu ensino, tudo debaixo de uma unção do Espírito. Está claro ou não está claro? Se não é assim, não funciona. Ou não funciona corretamente, como tem que ser. Por isso que na maioria das igrejas, em muitos lugares, e a maioria dos pregadores, é verdade que tem alguns que se salvam, mas a maioria dos pregadores, você ouve ele pregar, até alguns pregam a graça, hein? Tem uns que pregam a graça que você ouve, dá até vontade de dormir. E está pregando a graça. É igual a piada do circo. Você conhece a piada do circo, né? Do circo e da igreja. Tinha uma igreja que a igreja e mais para frente tinha um circo. Olha só, igualzinho. Você entender essa piada do pastor que prega e as pessoas estão dormindo.
Tinha uma igreja onde tinha o pastor, mais para frente tinha o circo. Aí o pastor percebeu que as pessoas... Mais para frente era o circo, primeiro a igreja, depois o circo. O pastor percebeu que as pessoas vinham para a igreja dele e passava direto, não entrava na igreja, ia tudo para o circo. 1 culto, 2 cultos, 3 cultos, e as pessoas tudo indo para o circo. E o pastor, quase ninguém na igreja. Aí o pastor, só pode ser o pastor da lei, não tem como ser, não. Aí o pastor um dia, ele foi falar com o palhaço. Ele falou, eu vou lá falar com o palhaço. Vou nesse circo, eu quero saber com o palhaço, por que os membros estão deixando de vir na igreja para ir no circo. Aí o pastor foi lá, chegou no circo lá, né, paletó, gravata, pastinha e tal, né. Pai do Senhor, varão, falou pro palhaço. Aí ele disse, ô seu palhaço, eu quero saber uma coisa, por que os crentes da minha igreja estão deixando de ir na igreja para vir aqui no seu circo? Aí o palhaço falou assim, sabe o que é, pastor? É que lá na sua igreja, você fala uma verdade que parece mentira. E aqui no meu circo, eu falo uma mentira que parece verdade. Sim ou não? Pegou? Quem pegou? Tá assim, ó. Hã? É. Não consigo imitar ele, né? Você entendeu? É? Anda assim. É. Tá assim, não tá assim? Não tá? Tá assim, não tá? Contando uma mentira que parece verdade. Em nome do Senhor Jesus, sim ou não? Contando uma mentira que parece verdade. Tá assim, ó. Mas para a glória de Deus, eu tenho ousadia, autoridade e coragem de dizer que aqui no MGA é a verdade como ela é debaixo da unção do Espírito Santo. Glória a Deus. Quem pode aplaudir o Senhor? A verdade como ela é debaixo da unção do Espírito Santo. Glória a Deus, Abba Pai. Diga bem forte, glória a Deus. Bom, o quarto dom ministerial na vida de Paulo. Diga comigo, Paulo como apóstolo, Paulo como profeta, Paulo como evangelista, e agora Paulo como pastor, hein? Onde você vai achar esse texto, hein? Que texto que Paulo disse que ele era pastor? É, apóstolo, eu conheço bem a graça, hein? Nunca vi Paulo dizendo que ele era pastor. Eu vi ele dizendo que era apóstolo. Do profeta eu já não sabia. Agora, Paulo dizendo que era pastor? Vamos ver isso? 2 Coríntios 11. Vamos lá. Estou terminando. 2 Coríntios 11. Diga, Paulo como pastor. Então no circo, onde só faz palhaçada, né? O circo só faz palhaçada. Contam uma mentira, campanha, corrente, sal grosso, uma mentira que parece verdade. E tá assim, ó. Contando uma mentira que parece verdade. Neurolinguística, né? Neurolinguística, ou seja, um modo de falar. Pode ver que o modo deles falar é diferente. Muito diferente. Já começa que nem explica a Bíblia, né? Aí isso é chamado, a ciência chama de lavagem cerebral. Neurolinguística. Que é o que eles fazem lá. 2 Coríntios 11, quem já achou, diga amém. Paulo, diga, Paulo como pastor. Verso 2. 2 Coríntios 11, verso 2. Olha lá, ó. Olha o que Paulo falou. Estou zeloso de vós com o zelo de Deus. Pergunto. São 5 ministérios. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Então vamos ver qual que se encaixa aqui. Estou zeloso, cuidadoso. Estou zeloso de vós com o zelo de Deus. Não é o apóstolo que zela. O apóstolo interpreta a graça de Deus em Cristo. Ele olha para Cristo e fala, em Cristo você é uma nova criatura. Isso é ensino de apóstolo. O apóstolo olha para Cristo e fala assim, ó, em Cristo você está justificado. Isso é apóstolo, é dom de apóstolo. Profeta, ele traz a revelação. Por exemplo, 2 Coríntios 5, 18, 19. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Isso é uma revelação. Deus, que Deus? O Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Isso é uma revelação.
Não é pastor, não é apóstolo, é profeta, revelação. Evangelista, quando Paulo pregava e anunciava, pela graça sois salvos, porque agora em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, o que importa é a fé que opera pelo amor. Isso é evangelista, ele está pregando. Paulo como evangelista pregador, não como pastor. Mestre é aquele que ensina. Mas aqui em 2 Coríntios 11:2, ele diz, estou zeloso de vós. Logo, estou zeloso de vós. Paulo está mostrando, ou se apresentando, como um pastor. Está claro ou não está claro? Dá um sinal quem está entendendo. Paulo como pastor, que aqui é o dom de pastor. Ter zelo pelas ovelhas, só o pastor tem zelo. É uma unção, não é um homem, é uma unção. Uma unção faz o homem de Deus interpretar a graça. Essa unção se chama apóstolo. Uma unção faz o homem de Deus trazer a revelação da palavra. Essa unção se chama profeta. Uma unção faz o homem de Deus pregar, anunciar a palavra. Essa unção se chama evangelista. Uma unção faz o homem de Deus ensinar com facilidade a palavra. Essa unção se chama mestre. Uma unção sobre o homem de Deus faz que ele cuide das ovelhas, cuide da igreja de Deus, cuide dos eleitos. Essa unção se chama pastor. Quem está entendendo? 2 Coríntios 11:2, Paulo diz, estou zeloso de vós com zelo de Deus. Tenho-vos preparado, está vendo? Trabalho de pastor. Tenho-vos preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Aqui está Paulo como pastor. É verdade que aqui é só um texto. Então, lendo as cartas de Paulo, você vai ver nas 14 cartas, Paulo cuidando das ovelhas. Em Tessalônica, em Filipenses, em Gálatas, em Coríntios, Romanos. E o último texto, que é o último assunto. Diga, Paulo como mestre, diga isso. 1 Timóteo 2, hein? 1 Timóteo 2. Ele diz, não é, viu? Não é que começaram a chamar ele de mestre. Ele disse que ele era mestre. Não é que começaram a chamar Paulo de apóstolo. Ele disse que ele era apóstolo. Quem é, quem não é, não é. Quem é, glória a Deus. Quem não é, vai passar vergonha. Quem mandou falar que é, se não é? 1 Timóteo capítulo 2, verso 7, o último texto da noite. 1 Timóteo capítulo 2, verso 7, Paulo disse, para isto fui designado pregador e apóstolo, digo a verdade, não minto. Ele falou, não é que chamaram ele. Ele diz, mestre dos gentios, na fé e na verdade. Interessante que aqui no verso 3, qual que é o tema da mensagem? O ministério quíntuplo de Paulo. Não é esse o tema? Aqui no verso 7, ele já está dizendo que tem 3 unções. Só aqui. Não está claro? Timóteo 2,7, olha lá. Pregador que é evangelista, apóstolo e mestre. Quantos são? 3. Só no verso 7, ele já está dizendo que ele tem na vida dele 3 unções. Não é? Não está claro? 1 Timóteo 2,7, ele está dizendo, eu tenho 3 unções. Eu tenho 5, mas aqui ele está dizendo, eu tenho 3. Que é pregador, que é o evangelista, apóstolo e mestre. Está claro ou não está claro? Quem aprendeu nessa noite? Quem dá um sinal, quem entendeu, para falar glória a Deus. Então, diga comigo, levante a mão direita. Diga assim, graças a Deus. Hoje eu aprendi, através desse apostolado, a ver Paulo como apóstolo, Paulo como profeta, Paulo como evangelista, Paulo como pastor e Paulo como mestre. Graças a Deus que me ensina a sua graça através do apostolado. Meu espírito diz, Abba, Pai, e em tudo eu dou graças. Amém. Graça e paz, abençoado. Anjos ao seu favor. Assista essa mensagem se precisar de novo, quantas vezes for preciso. Nosso site graçaapostolado.com. Que os anjos de Deus ministrem em seu favor, para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo, o ressuscitado. Mais uma salva de palmas ao Senhor. Ele merece, Ele é maravilhoso. Graça e paz, abençoado.
apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. Anote os endereços do Ministério Graça e Apostolado Santo André, sede nacional, Rua Oratório 5008, Jardim Santa Maria, Santo André. Segunda, quarta e sexta, às 19h30 e aos domingos, às 18 horas. Ou acesse o nosso site www.gracaiapostolado.com.br.